Oi, nesse vídeo a gente vai iniciar o desenvolvimento do último componente dessa interface, desse projeto. Então aqui a gente tem uma tabela e essa tabela basicamente tem as divisões já comuns, né, que cada linha dessa é uma TR, cada coluna é uma TD, e a gente tem aqui uma separação entre o corpo da tabela principal, né, o corpo principal, e o footer, ou seja, o rodapé. Então aqui eu posso ter um T-body, né, e aqui embaixo eu vou ter um T-foot. A gente já viu isso em projetos anteriores. Porém, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu trouxe algumas referências aqui. A gente tem a referência aqui HTML Reference I/O, né? Que aqui embaixo tem a seção de tabelas. E aqui tem várias possibilidades aqui para você dar uma olhada e ver como funciona, né? Tabela é bem tranquilo de usar, só que tem algumas seções diferentes, tem questões de acessibilidade, então é importante você dar uma olhada aqui. A outra referência que você pode olhar é da W3C, né? Então a gente tem aqui a seção de tabelas. É uma referência boa também. E a gente tem aqui por último a referência que eu gosto mais, que é a referência do developermozilla.org. Então a gente tem nesse endereço aqui, né, a seção de HTML Tables. E aqui a gente tem dois links interessantes aqui para você dar uma olhada. Tem esse aqui do básico das tabelas e esse aqui questões mais avançadas. Então eu recomendo que você dê uma olhada aí, dê uma lida para você se aprofundar mais, né, nessa questão de usar tabelas em HTML, beleza? Eu vou te mostrar agora o código HTML para você entender como ficou nessa estrutura. Então você pode ver aqui que a gente tem o table, né? Vou até fechar aqui. E dentro do table a gente tem o T-body e o T-foot. Então conforme o nosso avocode aqui, T-body é essa parte superior e essa parte inferior aqui com o total é o T-foot. Aqui dentro do T-body nós temos as linhas e colunas. Então eu tenho a primeira linha aqui, por exemplo, que é o subtotal 398. Então vamos ver aqui no avocode, subtotal 398, tá vendo? E a gente tem algo aqui um pouco diferente. A gente tem aqui o cabeçalho, que ele é um cabeçalho do tipo linha. Porque por padrão, vou te mostrar aqui, por padrão a gente tem cabeçalho da coluna. Então a gente tem aqui pessoa, que é o cabeçalho dessa coluna aqui. Então tem os nomes das pessoas aqui. A gente tem outra coluna aqui, que tem o cabeçalho idade, e tem as idades aqui embaixo. No nosso caso aqui, está ao contrário. O nosso cabeçalho, tá vendo? Está aqui na forma de linha. Então, eu tenho o cabeçalho aqui e tenho o dado aqui, né, dentro de uma TD. Tem outro cabeçalho aqui e tem o dado aqui. Então, esse cabeçalho aqui vai ser o TH. Só que eu preciso adicionar esse atributo scope igual ao row, para questões mais de acessibilidade mesmo, não impacta em nada a parte visual, né? Então isso aqui é só para um leitor de tela, por exemplo, de uma pessoa que não tem a visão, né? Ela usa ali um leitor de tela que vai lendo essas informações. Nesse caso, esse atributo aqui ajuda a esse leitor de tela a ler corretamente na ordem correta. Então ele vai ler subtotal 398 e assim por diante. Portanto, esse é o padrão aqui de linhas DTRs, no caso, que está dentro do nosso T-body. O T-foot vai ser muito parecido, então vou abrir aqui para você entender, só que no nosso caso, no T-foot, a gente só tem uma linha, né, que é a linha de total, mas é exatamente a mesma estrutura. A gente tem uma TR, que significa, né, TR significa Table Row, então a linha da tabela. A gente tem aqui um TH, Table Header, no caso, né, o cabeçalho da tabela, e a gente tem um TD aqui, que é o Table Data, então seria o dado da tabela. Então, é da mesma forma, a gente tem o atributo aqui scope row, né, para falar que esse cabeçalho aqui se refere, né, a essa linha inteira aqui, beleza? Então, esse é o nosso HTML aqui, a gente pode ver o resultado aqui. Então, veja que está sem formatação nenhuma, apesar de eu ter usado lá elementos diferentes, apareceu tudo da mesma forma aqui. Agora, usando o CSS, eu vou começar a fazer essa formatação aqui. Então, o primeiro passo, eu vou trabalhar esse posicionamento de elementos aqui, né? E depois, por último, eu vou simplesmente tratar questões de fonte, de peso de fonte, cor, etc. Então, vamos lá no nosso CSS. Então, a gente tem aqui o resumo.css. Vamos lá para o final. E a gente vai falar aqui que a tabela que está dentro de resumos.css, então, resumos, espaço, table. A gente vai colocar uma largura aí de 100%. Para melhorar esse posicionamento aqui, tá vendo? Agora a gente precisa falar que o texto que está aqui no meu TH, ele vai estar alinhado à esquerda, então eu vou trazer ele mais para cá, porque ele está centralizado aqui, né? E o que está aqui no meu TD, eu vou alinhar totalmente à direita, então eu vou trazer isso para cá.
Então vamos lá mudar o CSS. Então vou colocar aqui resumos, table, então é o TH, vou mudar, né, os cabeçalhos. Text align, totalmente à esquerda. Então veja que ele veio à esquerda aqui. Agora eu vou fazer o mesmo, só que à direita com o TD. Então vamos copiar isso aqui. Só que ao invés de TH é TD. Eu vou fechar. Text align. Text align totalmente à direita. Veja que já ficou bem parecido. Agora, olhando o nosso avocode aqui, o próximo passo que eu vou adicionar aqui, né, serão essas duas linhas aqui. Então vamos voltar aqui no nosso CSS. E a primeira linha eu vou colocar aqui na tabela. Então vou colocar uma borda superior, né? Então border top. Então perceba que aqui eu tenho a tabela inteira, né, no caso. Tenho a tabela inteira. Então aqui na parte superior dessa tabela eu vou adicionar uma borda. Vou até pegar esse código de cor aqui. Copiei aqui e já vamos colar aqui. Então border top 1 pixel sólido, esse código aqui. Então basicamente é isso. Veja que eu já tenho essa linha aqui. Essa segunda linha aqui é um pouco diferente, tá vendo? Ela está aqui no nosso tfoot. Então a gente tem aqui o rodapé, né? Então teoricamente a gente poderia colocar essa borda superior no tfoot. Só que ele não vai funcionar. Eu posso até tentar colocar aqui só para você entender o que vai acontecer. Então vamos copiar isso aqui. E eu vou colocar ponto resumos table no caso. E depois colocar o tfoot. E eu vou colar aqui esse mesmo border top aqui. Então vamos ver o que acontece. Veja que nada acontece, eu não tenho a linha aqui em cima do tfoot. Isso porque o tfoot é um elemento inline. Então ele tem por padrão, né, o display dele é inline, então eu não vou conseguir aplicar nenhum tipo, né, de borda, altura, largura, esse tipo de coisa. Então o que eu poderia fazer é mudar o tfoot aqui para display block. É uma opção. Mas veja que ele atrapalhou completamente a minha disposição aqui dos elementos internos, né? Então essa não é a melhor solução. Então eu vou tirar isso aqui. E ao invés de aplicar a borda aqui ao tfoot, eu vou aplicar a borda ao TH e ao TD. Então posso copiar isso aqui. Então eu estou falando aqui que o TH que está dentro do tfoot e o TD que está dentro do tfoot vai ter uma borda nessa cor aqui. Então vou salvar aqui, veja o que acontece. Só que esse código ficou muito repetitivo, né? Então eu posso, da mesma forma que eu fiz isso aqui, para formatar o TD ou o TH, eu posso fazer isso aqui diferente. Então eu posso vir aqui e substituir esse TH aqui por um asterisco. Então eu quero todos os elementos que estejam dentro do tfoot. Os elementos que tem dentro do tfoot você já sabe, né? São o TD, TH e o TD. Então isso aqui tem o mesmo efeito. Então veja que aparece da mesma forma. Eu tenho um problema aqui agora que eu não sei se você percebe, mas aqui no meio a gente tem uma separação aqui, né? Então a gente tem um espaçamento. Deixa eu aumentar aqui para você ver, tá vendo? Então a gente tem que acabar com esse espaçamento aqui. Eu já mostrei isso em projetos anteriores e aqui eu vou usar essa mesma solução, que é o border spacing. Então eu posso zerar o border spacing da tabela. Então basta eu vir aqui, border spacing igual a 0. E veja que agora eu tenho uma linha completa aqui. Agora eu vou formatar essas fontes aqui. Então eu volto aqui no meu avocode e vamos ver qual que é o tamanho dessa fonte. Então a gente tem aqui 12 pixels. Eu acredito que todas são 12 pixels. Tá vendo? A diferença é que essa do tfoot aqui é extra bold e as outras são regulars, que é o padrão do nosso documento inteiro aqui. Então eu vou definir esse tamanho aqui de 12 pixels, né, da fonte e vou também aplicar essa cor aqui. Então já vou copiar esse código de cor aqui e vamos aplicar lá na nossa tabela. Então vamos vir aqui,
color e o font size de 12 pixels. Beleza, já está quase lá, então agora nessa última linha aqui do total eu vou aplicar aquela fonte bold, né? Extra bold no caso. Então eu posso copiar isso aqui, tá aqui font family, extra bold e colar aqui dentro. Basicamente é isso. Então veja que agora tá bold. Vamos agora tratar um pouco desses espaçamentos aqui. Veja que todos os elementos estão muito colados. Se a gente vier aqui no Avocode, a gente vai ter um pequeno espaçamento, né, entre uma linha e outra. Então eu vou aplicar isso aqui agora. Eu posso vir aqui no Table TD, que é cada uma daquelas linhas, e aplicar aqui um padding top de 10 pixels. Depois, se ficar muito, a gente pode tirar um pouco. E o padding bottom de 10 pixels também. Então vamos ver aqui como ficou. Tá legal, acho que ficou um pouco demais. Então eu posso tirar um pouco aqui, colocar 5. Acho que ficou muito... Ah não, tirei só do bottom, né? Tirar aqui também. Deixa eu ver. Acho que agora ficou legal, com 5 tá bacana. Acho que eu vou aplicar um pouco aqui também no T-Foot, né? Então vamos aplicar aqui. Padding top. Vamos colocar 5. Colocar um pouco mais. Espera aí. Tá legal. Vou colocar 7 em todos aqui também. Então vamos colocar 7 aqui. 7. Tá, beleza. Agora a gente vai adicionar uma margem superior aqui à tabela para essa tabela inteira aqui, né, descer para aqui. Então a gente não vai ter esse espaçamento em branco aqui. Então aqui na Resumos Table, eu vou colocar aqui margem top, vou colocar 40 pixels, colocar um pouco mais, 60, tá quase aqui, vamos colocar 65, tá quase, colocar 70. Acho que agora vai ficar legal. Passou um pouco, tá vendo? Então vamos colocar aqui 68. Beleza, tá legal. Deixa eu ver aqui no Avocode. Veja que tá faltando só esse shadow, essa sombra aqui, né? Isso eu ainda não tinha percebido. E isso aqui na nossa div principal ali, né? Na div checkout. Então veja que esse drop shadow, né? Esse box shadow no caso, tem essas configurações. Então eu vou simplesmente colocar isso lá no CSS. Então vamos voltar aqui no CSS. Só que no caso eu não vou colocar aqui no resumos.css. Eu vou colocar aqui no nosso principal, que tem a chamada para o checkout, né? Então eu vou colocar aqui um box shadow 0, colocar 2 pixels, depois 4, 0 pixel de novo, e por último aqui um RGBA, que eu vou te explicar daqui a pouco, 0,0,0, que seria o nosso preto aí, né? E vou colocar 0.27 do canal alfa. Então vamos ver aqui. E tá legal, tá pronto. Veja que tem uma sombra bacana aqui. E vou te explicar esse RGBA aqui, que foi exatamente o que eu te falei, né? Eu peguei o que estava aqui. Então a gente tem a cor aqui, que é a preta, né, no caso. E transformando isso para RGBA, eu coloquei 0,0,0, que é o RGB, né, do preto. Então, beleza. E eu tenho uma opacidade aqui. Então, esses 27% virou 0.27. Então, basicamente foi isso. Tá vendo? 0,0,0.27. Então, esse aí que é o nosso RGBA aí que eu usei para o Box Shadow. Com isso, eu posso dizer que o nosso projeto está pronto. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Ficou muito parecido. Tá vendo? Esse aqui é o nosso Avocode. E esse aqui é a nossa interface implementada usando HTML e CSS. Inclusive com aqueles efeitos aqui, né, de hover. Bem, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. 009 é um projeto complexo, né, que a gente tem muito elemento dentro de elemento. Se você conseguiu fazer, chegar pelo menos perto aqui, tá de parabéns. Se não conseguiu, ficou alguma dúvida, algum conceito que você não entendeu, por favor, me pergunte lá no grupo de alunos, tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.